noite começa o 3 Pontos, à quinta-feira, com Manuel Carvalho da Silva e esta noite também com outro convidado, António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Bem-vindos a ambos. Vamos analisar a greve anunciada pelos pilotos da TAP. Vamos discutir a proposta avançada pelo Primeiro-Ministro de baixar a taxa social única, que é a contribuição das empresas para a segurança social. Que efeitos é que esta medida poderá ter? Mas, para já, começamos pelo Programa de Estabilidade anunciado hoje pelo Governo. A Ministra das Finanças diz que se trata do regresso à normalidade, mas a reposição do que foi cortado vai demorar, no caso da sobretaxa do IRS, 4 anos. António Saraiva, era possível, do seu ponto de vista, uma reposição mais rápida? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Não sei se era possível, eventualmente seria desejável para todos nós que existissem condições para que tal ocorresse. Não sei se seria possível. Se o Governo nos apresenta estes dados, é porque razoavelmente é isto que pode apresentar. Não deixo de reconhecer que para todos nós, depois deste período de austeridade que todos sofremos, seria desejável um regresso à normalidade num período mais curto. Mas, enfim, acho que é uma medida sensata porque dar sustentabilidade às contas públicas, conciliar crescimento com uma solidez das contas públicas é o objetivo e, se isso for atingido, como até agora, em termos macros, tem ocorrido, acho que vale a pena esperar desde que consolidemos este objetivo. E saber que estas medidas de austeridade ainda vão levar algum tempo até que acabem, pode ter, na sua maneira de ver, algum efeito na confiança, quer dos investidores, quer dos consumidores? Os consumidores continuarão penalizados, mas a confiança da economia, a confiança dos investidores, obtém-se por um conjunto de indicadores, de fatores, e esta medida não vem, na minha perspectiva, minorar ou abalar essa confiança. Importa é que os investidores, os empresários, aqueles que olham para Portugal como país atrativo de investimento, tenham fatores de atratividade que lhes dê essa confiança. Uma previsibilidade fiscal, uma carga fiscal consentânea com outros destinos, com outras regiões, enfim, que tenham estabilidade nas medidas, que tenham um conjunto de condições que legitime essa confiança, não apenas uma medida, mas um conjunto de medidas que se interligam para gerar essa confiança e a sustentar. Carvalho da Silva, o Governo diz que está com esta reposição a ser prudente. Concorda? Não, o Governo tem consciência de que os equilíbrios que anda a propagandear não estão adquiridos e muito menos consolidados. O Governo está, se nós estivéssemos em proximidade de eleições, de certeza que já estávamos aí perante não apenas medidas pontuais, algumas das quais são duras, como é o caso da taxa, a ideia da alteração da taxa social única, de que vamos falar hoje, mas outras medidas. O Governo está com uma necessidade de ir ao pote, sacar conteúdo, digamos, sacar receitas para continuar a fazer uma política que dê a ilusão de que as coisas estão equilibradas. Infelizmente, e digo isto com tristeza, não digo com nenhuma, com um pingo de alegria, digo com tristeza, com preocupação. Infelizmente, nem as contas estão consolidadas do ponto de vista estrutural, nem os problemas de fundo da sociedade portuguesa, que alguns dos quais são anteriores a 2008, porque o nosso problema é financeiro, mas é, acima de tudo, um problema económico. Então, desse ponto de vista, não havia condições para uma reposição mais rápida. E isso não está resolvido. Não. A reposição tem que ser feita porque ela faz falta para as soluções. A reposição é um elemento indispensável para as soluções. As pessoas precisam de ter mais rendimento para haver maior procura. Tem que haver, naturalmente, equilíbrio entre aquilo que se distribui e aquilo que se produz, mas isso é outra coisa. Agora, o que o Governo faz é prometer uma reposição a passo de caracol, provavelmente ao longo de um tempo em que vai desencadear
ou em que vão ser desencadeados na sociedade portuguesa outros pacotes de duros para as pessoas. Ainda assim, o cenário para a economia melhora, nomeadamente já este ano, ao nível do crescimento económico e do desemprego. Não nos iludamos. Vamos ver qual é o crescimento económico no final do ano e como foi obtido. Quais os efeitos de fatores conjunturais, inclusive externos, qual o efeito da evolução do euro na sua relação com o dólar, o que é que isso teve de impactos, como é que isso se refletiu nas exportações e não só. E o emprego, ainda esta semana houve notícias, a esmagadora maioria do emprego criado são estágios. Não nos iludamos em relação a isto, não está a ser criado, infelizmente, não está a ser criado emprego que seja sustentável, emprego que seja duradouro. O que estão em marcha é um conjunto de medidas pontuais que atenuam do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da contabilização imediata, que atenuam uma perspectiva digamos, mais dura. Agora, o problema de fundo com o qual é preciso nós depararmos é as condições estratégicas para resolvermos problemas estruturais da nossa economia. Vamos então à questão da proposta que o Primeiro-Ministro fez para reduzir a taxa social única, que é a contribuição que as empresas pagam para a segurança social. Essa é uma ideia, para já uma ideia do Governo, a medida ainda não está desenhada, ainda assim pergunto-lhe se é uma medida ou poderá ser uma boa medida. Não. Seguramente não. E sobre a taxa, há dois conjuntos de questões que importa identificar até para trocarmos impressões sobre eles. O primeiro é que a redução das receitas para a segurança social tem, através do corte na taxa social única, tem um impacto brutal e imediato digamos, no equilíbrio financeiro do sistema da segurança social. Vamos já à questão da segurança social, em primeiro lugar, os efeitos que poderá ter ao nível das empresas. O segundo é que o efeito para a competitividade, como vou referir, é residual. Em terceiro lugar, não há garantia que aquilo que é liberto da taxa social única passe muito menos no imediato para investimento na criação de emprego. Até porque as empresas vivem uma situação de dificuldades face ao seu endividamento e muitas empresas neste país, a primeira preocupação é tentar resolver o problema do endividamento. Poderá dizer-se, está bem, mas isso a prazo tem efeitos. Pois, mas é a prazo se tiver. António Outro aspecto... Eu queria só perceber em relação a essa sua reticência o que é que pensa António Saraiva. É importante dialogarmos sobre conteúdos concretos. A criação de emprego propagandeado pelo Governo, ou, por exemplo, pelo Secretário-Geral do PSD, é uma burla autêntica. Para compensar cada ponto percentual de corte na taxa social única, era preciso, para salários médios de 514 euros mês em 12 meses, era preciso criar, repito, por cada ponto percentual que se corte, para se obter as mesmas receitas, era preciso criar 165 mil postos de trabalho. Se são, a hipótese de 4 pontos percentuais, significava criar mais de 500 mil de empregos. Nós precisávamos deles, agora não é com estas políticas que se criam. António e a outra Saraiva. questão é que aprofunda as desigualdades. Se for possível. Mas eu acho que são estes aspectos que têm que ser discutidos, porque para se obter 1%, e o Presidente da CIP sabe isto, para se obter 1% de redução de custos de trabalho, é preciso reduzir 6 pontos percentuais. A redução da taxa social única, António Saraiva, não terá o efeito que o Governo espera no emprego e no investimento? Tem seguramente efeitos positivos e por isso nós na CIP temos há muito tempo a esta parte solicitado em sede de concertação social a redução da taxa social única. Reconhecemos, e temos-lo dito, que a redução da taxa social única não é a solução milagrosa para aumentar a competitividade das empresas. É, se associada a um conjunto de outros fatores, aquilo a que temos chamado os custos de contexto, os custos da energia, a burocracia excessiva, as taxas de IRC, a previsibilidade fiscal, enfim, tudo aquilo que eu tenho repetido até à exaustão. Agora, a redução da taxa social única é, de facto, uma medida que nós temos solicitado e que gera maior competitividade e, na nossa perspectiva, ao contrário do que Manuel Carvalho da Silva aqui afirmou,
pode vir, e é esse o objetivo, a gerar mais emprego. Explico. Em 2013, as participações da Segurança Social para o subsídio de desemprego, para as prestações de desemprego, melhor dizendo, as prestações por desemprego custaram ao país qualquer coisa como 2,7 mil milhões de euros. Em 2014, reduziu para 2,2. Este ano andará na casa dos 2 mil milhões. Ora bem, se a redução da taxa social única, à semelhança do que aconteceu com a reforma do IRC, for gradual e ela permitir, como seguramente vai permitir, e já darei um exemplo, criar mais emprego, a redução das participações do desemprego poderão compensar, haverá seguramente, menos gente a receber e mais gente a e mais contribuir. gente no emprego, retomando um posto de trabalho. Se pensarmos no salário mínimo, que como sabemos são 505 euros que se pagam, a empresa para pagar um salário de 505 euros tem que ter disponibilidade de tesouraria de 813, sensivelmente, porque 23,75 da taxa social única, mais 11% do trabalhador, mais os seguros obrigatórios, por isso um salário de 505 custa qualquer coisa como 813 de disponibilidade. Uma empresa com 200 trabalhadores terá que despender anualmente à volta de 160 mil euros para estes 200 trabalhadores, ganhando o salário mínimo. Reduzindo a taxa social única, como nós pretendemos... Quanto? Imagino que 8 pontos percentuais. 8 pontos percentuais. 8 pontos percentuais. Fazendo as contas em 8 pontos percentuais, teríamos aqui um benefício na ordem dos 11 mil euros, que daria para contratar mais 14 pessoas, ou seja, quem tenha hoje 200 poderia contratar 214 e ter o mesmo custo de massa salarial. É este o objetivo, é dar condições às empresas... Silva é que esse acréscimo de pessoas empregadas não seria o suficiente para pagar aquilo que deixa de entrar nos cofres da Segurança Social. Nós entendemos que sim, é evidente que se pensarmos pelo lado negativo, tanta razão poderá ter Manuel Carvalho da Silva em dizer que não. Isto é a história da garrafa meio cheia ou meio vazia. Nós acreditamos que a redução da taxa social única é virtuosa para a criação de emprego e para uma maior competitividade por parte das empresas com diferenciação positiva. Permita-me introduzir este tema, porque dizer que a taxa social única é reduzida para o universo das empresas, não temos defendido, independentemente de nos virem dizer que há regras comunitárias que o impedem, a nossa defesa é que a redução da taxa social única deve ser feita por diferenciação positiva. Quero dizer com isto que deve ser feita a determinados setores produtores de bens e serviços transacionáveis e, dentro destes, aqueles exportadores ou que substituam importações, porque tão importante é exportar como é substituir importações. Por isso, setores, produtores de bens e serviços transacionáveis, que sejam exportadores ou que substituam importações, estes devem ser privilegiados na redução dessa mesma taxa, para que assim sejam mais competitivos, sendo mais competitivos, criem mais empregos e tenham mais condições de gerar novas encomendas. Este é o objetivo. E que garantias há, como questionava Carvalho da Silva, de que essa poupança será para contratar trabalhadores? Eu gosto das boas intenções da mesma maneira do que Presidente da não há, mas vamos falar. Não são apenas boas intenções. Há estudos, como sabe, sobre isso. Claro, não são da CIP, são inclusivamente de pessoas conhecidas, Manuel Caldeira e outros. Peço desculpa. O que é que diz a prática? A prática até agora não diz nada, porque a taxa social única mantém-se nos 23,75%. Por exemplo, as empresas que queiram contratar jovens à procura do primeiro emprego têm uma isenção de 3 anos. Tem uma isenção de 3 anos, jovens na contratação de jovens, desempregados de longa duração. Tendo em conta que a taxa de desemprego nos jovens é tão alta? Nós, sem gerarmos crescimento económico, não resolveremos, não nos iludamos. Sem criarmos condições para crescimento económico, não combateremos eficazmente o desemprego, nem traremos ao mercado de trabalho os jovens que hoje disso estão necessitados para constituir família e para desenvolverem as suas vidas. É com a criação, dando condições às empresas. E as empresas não são ilhas isoladas, estão num país que tem uma determinada envolvente. País esse que está inserido numa União Europeia que tem outra envolvente. Por isso, tudo isto tem efeitos de interligação. É a União Europeia que tem que encontrar fórmulas de gerar crescimento económico. Depois falamos no Plano Juncker e falamos noutras ideias que temos por aí. Mas é uma questão mais global. São estratégias de crescimento económico que a União Europeia tem que saber gerir, tem que saber lançar no terreno. Portugal tem que fazer o seu trabalho de casa. Por isso, as empresas não são ilhas isoladas. Interagem e estão envolvidas num ambiente que lhes dá condições ou que lhes retire essas condições.
É toda uma estratégia de desenvolvimento e crescimento económico que combaterá eficazmente o desemprego. Não nos iludemos. É com crescimento económico. Como é que geramos crescimento económico? É alterando um conjunto de práticas, é dando às empresas estímulos para que elas tenham melhores condições para esse crescimento. Nomeadamente este. Carvalho da Silva, porquê que acha que isto não passa de intenções? O Presidente da CIP, o António Saraiva, coloca aqui algumas questões que precisam de aprofundamento e de reflexão, porque isto não vai de boas intenções. Primeiro, nós, para termos crescimento económico, precisamos de investimento, mas investimento efetivo na produção, e esse é o caminho que é preciso trilhar. Era preciso em Portugal haver uma governação com conhecimento das coisas e com uma relação com a sociedade e com os setores empresariais que levasse a uma política dentro dos parâmetros que são possíveis na União Europeia, mas não nos fazendo de anjinhos, a uma estratégia de valorização da produção nacional e a introdução na nossa economia do mais possível da nossa produção, feito por nós, para retirarmos dividendos, e estamos a léguas de desencadear isso. Isso sim, pegando em compromissos com as CIPs, com as AIPs, com isso, era para aí que devíamos seguir, mas nós podemos resolver o problema como? Aumentando a produtividade e melhorando a distribuição da riqueza. Ou seja, colocando a riqueza não na concentração nas mãos de alguns, mas na sua disponibilização para as pessoas e as empresas e para provocar uma dinâmica positiva. E não é necessário reduzir os custos de produção das empresas? Exato. É. E porquê é que se opta pelos custos do trabalho? Os custos do trabalho, e estou a falar de dados estatísticos oficiais, representam em termos médios apenas, como o Presidente da CIP sabe, 21%, repito, 21%. Estamos a falar de que setores, Carvalho da Silva? É média nacional, dados estatísticos do INE. Quanto a isso... E os custos de trabalho baixaram nestes 3 anos também 6%. Já lá vamos. É aquela velha história, vamos comer frango, o meu amigo come 2, comemos um cada um e eu não comi nada. Não, a média é esta e posso... Mas em que setor? E posso, porque esse é um aspecto importantíssimo. Como o senhor sabe, e aliás é isso que o leva a defender, que isto não pode ser uma medida generalizada. Precisamente porque há setores os beneficiários, que são mais penalizados. Os beneficiários de uma taxa social única são os setores de mão de obra mais intensiva. Grandes superfícies, call centers, etc. Mas por isso ouviu dizer que deveria ser com diferenciação positiva e não uma mancha largada. Mas deixa-me agora. É que o que a redução da taxa social única tem no seu argumentário até agora, naquilo que o Governo expandiu, é o pressuposto de que nós não vamos sair, antes pelo contrário, vamos aprofundar uma matriz de desenvolvimento que não aposta na qualificação. As empresas que investem em ciência, em tecnologia e que a mão de obra e em técnicas avançadas de gestão, etc., e em que a mão de obra não é intensiva, o efeito da redução da taxa social única é muito, muito menor, como toda a gente sabe, porque a taxa social única é em função do número de trabalhadores, é em função de cada trabalhador. Segunda questão, que tem a ver com o que a Luísa colocava. Nós temos, isto também são dados do Eurostat, nós, na zona euro, os custos de trabalho, os valores são de 2014, são 29,2% dos custos globais. O custo hora, não é, nos países são 29,2 euros, perdão, 29,2 euros. Em Portugal são 13,1 euros. Estamos 1,3 pontos percentuais atrás da Grécia. Portanto, os nossos custos de trabalho já são baixos. E como disse como é que responde este argumento? O António... Não, mas há aqui um aspecto importante que não está colocado ainda. Eu quero concluir. Sim. Mas rapidamente, Carvalho, a Luísa disse, em 3 anos, ou seja, 2011, 12 e 13, a redução dos custos de trabalho foi de 6,1%. Mas se nós formos ver, eu tenho aqui, isto é a tendência da evolução da perda da remuneração no PIB, no Produto Interno Bruto. Porque há outro aspecto importante. O corte na taxa social única, a redução do lado dos patrões, provoca uma transferência de rendimentos.
Se eles vão ser aplicados para a criação de emprego ou não, é outra questão a discutir. Mas de imediato há uma transferência de rendimentos. Porque para os empresários. A segurança... Exato. Porque, com diferenciação positiva para determinados setores, já lá seguramente, ou para investimento ou para a criação de emprego. Depois há uma outra ideia. Não vão para... Como sabe, também como eu, vocês andam a dizer isso. As empresas, a maior parte, ou uma grande parte das empresas portuguesas têm um problema de endividamento. A sua prioridade imediata... Também temos um problema de endividamento. E de custo do endividamento. E de custos dos fatores energéticos. Não, há um número, só para ter a noção. Sabe quanto é que representa... Carvalho da Silva nos deixar. António Saraiva, sabe quanto é que representa 8 pontos percentuais de abaixamento da taxa patronal nas receitas da Segurança Social? Sendo certo que um ponto representa 400 milhões de euros, sendo certo que um ponto percentual, a redução de um ponto percentual representa 400... Não é 400, é mais. Os 8 pontos... Bagonfeles fala em 300 milhões. Os 8 pontos representam mais de 3 mil milhões de euros para a Segurança Social num ano. Se para o universo... E há uma coisa... António Saraiva, é para o universo de todas as empresas. Se for com diferenciação positiva, atingirá qualquer coisa como 600 milhões. E não 3,2, como disse. É legítimo que a Segurança Social deixe de receber receita para favorecer posso empresários e acionistas sem garantia de que Luísa terminar a que vai colocar, poderá fazer o favor. Sem garantir de facto que isso cria emprego e por essa via novas receitas? Mas nós não podemos anular uma medida só porque pensamos que ela não vai ter o efeito que se pretende. Quando o Governo anuncia, porque até agora não esteve disponível para isso, mas quando o Governo anuncia, enfim, por palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que o objetivo de reduzir a taxa social única é para a criação de emprego, é porque, em termos de segurança social, sabendo nós como sabemos, e essa discussão vai ter que ser travada em sede de concertação social, que é a sustentabilidade da segurança social. É um bom tema para os partidos políticos e para o novo governo que sairá das próximas eleições, envolvendo os parceiros sociais, que é a sustentabilidade da segurança social. Exato. Nós estamos despertos e preocupados com a sustentabilidade da segurança social, mas, como eu disse, as prestações de desemprego em 2013 custaram 2,7 mil milhões de euros. 2,2 em 2014. Seguramente custarão menos se esta medida for feita e se empregarmos mais por esta medida ter sido aplicada. Esse é o objetivo. Mas o Carvalho da Silva queria-me fazer uma pergunta também. Mas temos mesmo a ficar sem tempo. A boa intenção de criar emprego, estamos todos de acordo. O problema não é esse. O problema é que a redução de um ponto percentual na taxa social única aplicada em geral, e até agora não há outro tipo de discussão. E o António Saraiva, numa discussão destas, não pode colocar a perspectiva de que isto vai vai haver uma seleção e que vai ser... Carvalho da Silva, o António Saraiva, enquanto Presidente da CIP, sempre tem defendido, e a CIP tem defendido, uma diferenciação positiva. Está escrito, não estou a dizer, não estou a inventar nada. Não é generalizada. Temos sido coerentes, não é generalizada, é seletiva e seletiva com determinados critérios. Falta-nos 1 minuto e meio para terminar. É isto, é que a criação, a redução de um ponto percentual para ser compensada por novo emprego implica a criação de 165 mil empregos por um ponto percentual. Carvalho da Silva, está-se a esquecer... Pode, mas deixe-me só introduzir um dado. Está a esquecer-se que as prestações que hoje a Segurança Social canaliza para o desemprego também têm que anular esse efeito. Só para meter na variável. Sabe também como eu que o custo com as prestações de desemprego baixou porque se tem imensos desempregados que não recebem subsídio. Essa perspectiva bondosa, eu também estou de acordo com ela, só que ela não é realizável. A redução de 8 pontos percentuais na taxa social única representam, multiplique 165 por 8 e dá 8 e 3, 11, dá qualquer coisa como 1.100.000 empregos. Nós não andamos, temos de nós acabar. não Carvalho podemos, da Silva. e julgo que estarão de acordo comigo. É preciso discutir isto. O combate ao desemprego é um combate em que todos temos que estar envolvidos e temos que encontrar as medidas e fazer compromissos, estabelecer compromissos nesse sentido. O que eu lhe ia dizer... Estamos a ficar sem tempo, Carvalho da Silva. Em 30 segundos, para terminar, eu gostaria de o ouvir sobre a greve anunciada pelos pilotos da TAP. Até que ponto é que isso pode prejudicar o futuro da TAP? Eu acho que a questão central nesta greve, como outras, é começarmos a interrogar as políticas, as práticas empresariais que levam à inevitabilidade das greves.
E o que nós assistimos atualmente é uma abordagem da greve colocando aquilo que são os efeitos sobre as pessoas. O problema é que nós estamos exatamente com governações, quer no plano nacional, quer a nível, muitas vezes, de empresas, com governações que não têm que assumir a responsabilidade perante os seus trabalhadores. A maior parte das empresas em Portugal... mal gerida, é isso que quer dizer? A maior parte das empresas em Portugal não pode fazer isto, porque era um desastre absoluto. Agora, em relação à TAP, é muito simples. Primeiro, a causa de toda esta bagunça é a opção pela privatização a todo custo que o Governo quer fazer. O acordo com os novos sindicatos... Com o qual os pilotos aparentemente concordam. Querem é uma fatia da empresa. Mas a Luísa ou qualquer um de nós tem dúvida que o Governo sabia muito bem o que estava a fazer quando fez o acordo. Mas o Governo ninguém do Governo discutiu com os pilotos e os pilotos não colocaram quais eram os seus pontos de vista nessa altura. Não façam de nós António parvos, Saraiva, não é? em 10 segundos, que efeitos é que isto poderá ter e se o Governo deve avançar com uma requisição civil para travar esta greve? Efeitos terríveis, perda de valor da companhia. Acho que é a pior altura para o fazer, independentemente das razões que as partes possam ter. Não falo daquilo que conheço, não conheço o acordo que foi feito com os pilotos. Surpreende-me que numa fase em que a companhia se encontra, esta perda de valor, porque mesmo que não se faça a greve, mesmo que os pilotos agora venham a arrepiar caminho, só o efeito das anulações de viagens que já foram feitas pelo anúncio já é penalizador. A perda de valor da empresa numa fase destas é seguramente um mau caminho. E o Governo deve avançar com a requisição civil para travar a greve? Eu estou convencido que até lá se encontrará um acordo que evitará a requisição civil. É a minha convicção. Temos de acabar, Fernando Silva, 10 segundos. O problema não se enfoca aí. Se vamos por aí, qualquer dia perguntamos se vai declarar o estado de sítio para resolver um problema de uma empresa. A questão de fundo em relação à TAP, a questão primeira é que este processo de privatização é uma loucura, está a ser precipitado propositadamente, esteve isso presente no acordo que fizeram e está agora, e é preciso alterar isto. E eu queria terminar exatamente por Temos mesmo de terminar, Carvalho da Silva. Estas questões que estamos a colocar e outras, eu ia dialogar com Carvalho da Silva, o temos de Presidente acabar, da CIP peço desculpa. sobre uma questão que é esta. Não se crie ilusões sobre mecanismos que podem vir aqui resolver-nos ou a entrada de dinheiro da União Europeia. Porque isso não é possível. O que nós temos que fazer é trabalhadores e empresários e governo, num outro contexto, debruçar-se um amplo acordo social para o desenvolvimento. Um amplo acordo social para o desenvolvimento. Foi uma boa discussão. Obrigada a ambos. Ficamos por aqui. Boa noite e obrigada pela sua atenção.